Olá, meu nome é Sandoval. Seja bem-vindo ao Enem na Palma da Mão. Nesta aula, você vai aprender o que foi o multilinguismo e quais as contribuições das línguas indígenas e africanas para a formação do português brasileiro. Acompanhe comigo a leitura da questão de número 118 do Enem 2011. Quando os portugueses se instalaram no Brasil, o país era povoado de índios. Importaram depois da África grande número de escravos. O português, o índio e o negro constituem, durante o período colonial, as três bases da população brasileira. Mas no que se refere à cultura, a contribuição do português foi de longe a mais notada. Durante muito tempo, o português e o tupi viveram lado a lado como línguas de comunicação. Era o tupi que utilizava os bandeirantes nas suas expedições. Em 1694, dizia o padre Antônio Vieira que as famílias dos portugueses e índios em São Paulo estão tão ligadas hoje umas com as outras que as mulheres e os filhos se criam mística e domesticamente. E a língua que nas ditas famílias se fala é a dos índios, e a portuguesa a vão os meninos aprender à escola. A identidade de uma nação está diretamente ligada à cultura de seu povo. O texto mostra que no período colonial brasileiro, o português, o índio e o negro formaram a base da população e que o patrimônio linguístico brasileiro é resultado da contribuição dos índios na escolarização dos brasileiros, diferença entre as línguas dos colonizadores e as dos indígenas, importância do padre Antônio Vieira para a literatura de língua portuguesa, origem das diferenças entre a língua portuguesa e as línguas tupi, interação pacífica no uso da língua portuguesa e da língua tupi. Ora, se no Brasil colônia a população era formada pelos portugueses, pelos índios e pelos africanos, logo, o patrimônio linguístico brasileiro é resultado da interação pacífica entre a língua portuguesa e a língua tupi. Nesse caso, a alternativa correta é a alternativa E, a interação pacífica entre a língua portuguesa e a língua tupi. Vejamos agora um pouco sobre o que foi o multilinguismo e o desaparecimento das línguas indígenas e africanas. No período do Brasil colônia, o português, o índio e o africano passaram a conviver. Logo, cada um tinha sua língua. E assim a língua do português, as línguas indígenas e a língua africana foram usadas como meio de comunicação. E essa interação entre as línguas é o que nós entendemos como multilinguismo. Você pode então me perguntar por que não encontramos normalmente as pessoas falando alguma língua indígena ou africana? Isso acontece porque na época do Brasil colônia, tanto os índios quanto os africanos, eles foram obrigados a aprender a língua portuguesa. E através do tempo, elas foram desaparecendo. Acompanhe comigo agora alguns exemplos das contribuições que estas línguas indígenas e africanas deram ao português brasileiro. Heranças lexicais das línguas indígenas: pipoca, pereba, pamonha, mingau, paçoca, mocotó e etc. Agora vejamos algumas heranças lexicais das línguas africanas: dengue, fubá, mochila, angu, canjica, marimbondo, machixe e entre outros. Embora não percebemos, usamos cotidianamente essas palavras, umas de origem indígena e outras de origem africana. Lembrando que essas palavras ajudaram a enriquecer o léxico da língua portuguesa. Acompanhe comigo mais uma questão do Enem, a questão do número 126, que diz o seguinte: no ano de 1985, aconteceu um acidente muito grave em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, perto da aldeia Guarani de Sapucaí. Choveu muito e as águas pluviais provocaram deslizamentos de terra das encostas da Serra do Mar, destruindo o laboratório de radioecologia da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto.
construída em 1970 num lugar que os índios tupinambás, há mais de 500 anos, chamavam de Itaorna. O prejuízo foi calculado na época em 8 bilhões de cruzeiros. Os engenheiros responsáveis pela construção da usina nuclear não sabiam que o nome dado pelos índios continha informações sobre a estrutura do solo minado pelas águas da chuva. Se descobriram que Itaorna, em língua tupinambá, quer dizer pedra mole, depois do acidente. Considerando-se a história da ocupação na região de Angra dos Reis mencionada no texto, os fenômenos naturais que a atingiram poderiam ter sido previstos e suas consequências minimizadas se o acervo linguístico indígena fosse conhecido e valorizado, as línguas indígenas brasileiras tivessem sido substituídas pela língua geral, o conhecimento acadêmico tivesse sido priorizado pelos engenheiros, a língua tupinambá tivesse palavras adequadas para descrever o solo, o laboratório tivesse sido construído de acordo com as leis ambientais vigentes na época. Como podemos ver através da leitura do texto, esse acidente poderia ter sido evitado se os engenheiros tivessem conhecimento acerca das línguas indígenas. Logo, a alternativa correta é a alternativa A. É isso, pessoal. Para aprofundar mais esses conhecimentos, acesse o módulo que aparece na descrição. Curta e compartilhe o nosso vídeo e inscreva-se no nosso canal. Um forte abraço e bons estudos!